Senhoras e senhores, um abraço a todos que nos acompanham através das plataformas digitais, através das redes sociais, chegando para um material de pré-jogo importante, muita rivalidade em campo neste sábado às 8h30 da noite, lá no estádio Germano Krieger, 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar para Operário e Londrina em momentos distintos da competição. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, na Série B do ano passado, o time do Operário vivia um melhor momento e o Londrina um momento ruim. E agora as situações são opostas na competição. A gente vai analisar um pouquinho disso ao longo dos próximos minutos aqui no nosso material de pré-jogo, né? Na Rede Mais Esporte. Agradecendo sempre os nossos parceiros comerciais, Ótica Boni, Estação do Esporte, GP Pneus, Car City Mecânica Multimarcas, Carilu Esporte, Tote Bless Forro de PVC, Metropolitana Consórcios Contemplados, Sr. Salles Barbearia, Avimar Autopeças. Sintoma de um grande jogo nesse final de semana, hein, Luciano? Um abraço. Abraço aí para você, Rafa. Sim, e com muita expectativa e com muita importância para os dois lados, né, Rafael? Para o Londrina nem se fala para tentar, enfim, se manter em quinto, encostar mais no G4, pressionar quem está ali um pouco acima. E para o Operário é o jogo de vida ou morte, né? Aliás, né, Rafael, assim, a gente espera que, obviamente, né, que o jogo seja decidido em campo, que a gente sempre espera, né? Mas, assim, é um clima que o Londrina já está preparado, né, para enfrentar. Até a informação que a gente tem é que o Londrina até diminuiu um pouco o número da delegação aí, né, para levar o número de pessoas necessárias mesmo, para evitar tipo de problema e tal, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam lá em Ponta Grossa, né? Até pela proximidade ali da torcida, com o campo, a gente tem ali na chegada do ônibus da delegação, o ônibus fica estacionado no estacionamento que é do torcedor também, é do clube ali, do Operário que fica do lado. Então, assim, há uma proximidade grande com quem está chegando, né? O Londrina já teve alguns problemas lá, né, Rafael? Em outras oportunidades. Então, assim, o Londrina está indo muito bem preparado, porque sabe que vai encarar uma grande pressão. O Operário, repito, é o jogo da vida dele, né? Então, o Londrina até restringindo um pouco aí o tamanho da delegação, né? Pessoas que trabalham, né? Aí em torno, né, dos jogadores e tal, da preparação para, enfim, para evitar qualquer tipo de coisa, se concentrar realmente no jogo. Acho que é isso que o Londrina tem que fazer, se concentrar no jogo, né, ali dentro das quatro linhas, deixar qualquer tipo de outra situação para fora, né, mas tem que ir preparado porque vai ser uma guerra, obviamente, no bom sentido lá em Ponta Grossa. Bom, se a gente lembrar, inclusive, né, do jogo do ano passado pela Série B, né, Lúcio? Até no momento da entrevista coletiva a gente teve a invasão dos torcedores, a invasão, inclusive, no campo, né? O César ali tentando conversar com o torcedor pulou a grade para entrar, enfim. Sempre é um clima muito pesado lá em Ponta Grossa. A gente deve ter um bom número de torcedores do Londrina apoiando o time nessa partida, o que é muito importante também para o elenco sentir ainda mais confiança, mas a gente até comentava com relação a isso ao longo da semana, são pequenos detalhes que podem fazer a diferença, né, Lúcio? Quem tiver muita concentração e no fator emocional um equilíbrio maior pode tirar muita vantagem nesse duelo, né? Sem dúvida, é um jogo de detalhes, né? E acho que nesse ponto o Londrina leva vantagem, né, Rafael? O Londrina vive um mar muito mais calmo, né? O Londrina vive em águas tranquilas, né? Pelas vitórias, pelo aproveitamento, pela sequência positiva dos últimos jogos, pela tabela, né? Então, assim, toda a pressão é do lado do Operário, sem dúvida nenhuma. O jogo ele é muito mais decisivo para o Operário do que para o Londrina. E assim, né, Rafael, como o Operário, a torcida do Operário, enfim, as pessoas lá em Ponta Grossa, elas enxergam o jogo com uma rivalidade muito maior do que nós, né? Porque o Operário fala lá em clássico e tal, e para o Londrina a gente sabe que é um jogo comum, né? Tem uma certa rivalidade regional, é um adversário regional, mas, né, já o Operário não, né? O Operário encara esse jogo como um clássico e tal. Então, assim, tudo isso aumenta ainda mais a responsabilidade do Operário, a pressão para cima do Operário, né? E acho que o Londrina pode se aproveitar disso,
né? Eu acho que o Londrina pode tirar proveito, né? Vai ser um jogo muito difícil, muito complicado mesmo, né? O Londrina vai ter que estar bem preparado, bem concentrado. Até você colocou aí nas redes sociais, o Londrina não ganha lá desde 2016, né, Rafael? 6 A última jogos, vitória né? 6 jogos, né? Apesar que o Londrina até o ano passado conseguiu um empate lá que foi com gosto de vitória, né? Que foi aquela classificação para a final do Campeonato Paranaense. Esse ano empatou lá, né? No Campeonato Paranaense, o que não deixa de ser, enfim, um resultado até razoável, mas o Londrina não ganha lá há um tempo e vai encontrar uma pedreira pela frente. E assim, na verdade o Londrina pode alcançar uma situação, né, Rafael, que é inédita esse ano, quer dizer, de ganhar 3 jogos seguidos, né? O Londrina não ganha 3 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro desde 2018, né? Desde aquele time lá do Dagoberto e tal, do Roberto Fonseca, quando o Londrina também brigou pelo acesso aí até o final. Então, quem sabe o Londrina quebra essa marca aí no jogo de sábado. Legal. Com relação à equipe, a gente tem a volta importante do capitão e líder João Paulo, e até, né, a gente lembrava desse jogo do Campeonato Paranaense nesse ano lá, e a gente perguntava, inclusive, para o Vinícius Eutrópio na entrevista coletiva, né, Lúcio, que é um time que foi ganhando cancha, um time que naquele jogo acabou tendo uma pilha muito grande, um time que ficou bastante nervoso, terminou com um jogador a menos. A volta do João Paulo ao lado de jogadores experientes do elenco, esse time que tem, ao longo da Série B, aprendido a sofrer nos jogos e, diante disso, conquistado bons resultados, é um fator muito importante, né? A gente deve ter a saída aí do Gabriel Santos e, no mais, a mesma equipe que iniciou na última rodada contra o CRB, né? Acho que para esse jogo aí não vem surpresa não do Adilson, né? E claro, né, Rafael, não dá para você abrir mão de um jogador como o João Paulo no momento desse do campeonato, né? Pela liderança, pela experiência e pelo que ele vem jogando, né? A atuação do João Paulo nessa Série B é muito regular, né? Então, é um jogador importantíssimo, é uma questão natural a volta dele como titular. E o Adilson vai colocar esse time aí, que é o time que ele considera titular realmente nesse momento, e acho que é o que tem de melhor o Londrina realmente para esse jogo lá em Ponta Grossa. Legal. Com relação ao adversário, 10 jogos, nos últimos 10 jogos, 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas. Qual o tamanho da pressão da equipe de Vila Oficinas, a equipe do Fantasma, que inclusive teve os torcedores recentemente acompanhando o treino, fazendo uma pressão muito grande no elenco, jogadores experientes, inclusive, têm sentido bastante essa sequência ruim dentro da Série B, né, Lúcio? E que terá o Dirceu, né, como titular, né? O Dirceu jogou aí as últimas 2 partidas e será titular mais uma vez. O Operário teve, na verdade, assim, são 5 jogos sem ganhar, né? Teve essa única vitória nas últimas 10 partidas. Assim, é um time que não marca gols, né? O Operário tem um dos piores ataques, tem uma das piores defesas, né? No entanto que, assim, o Matheus Costa, nos últimos 2 jogos, ele tem colocado um volante, ele tem colocado um zagueiro como volante. Lá contra o Ituano jogou o Gustavo, que é um zagueiro, para tentar dar uma amenizada aí. O Operário tomou 34 gols até aqui no campeonato, é muita coisa. É a segunda pior defesa da Série B. Nos últimos 2 jogos conseguiu segurar um 0-0 aí, então teoricamente deu uma melhorada. O Operário tem a volta de alguns jogadores, né? O time teve até um problema de virose, né? Lá antes do jogo contra o Ituano, e alguns jogadores não puderam jogar, caso do Paulo Sérgio, por exemplo, né, o centroavante, o Jean Carlos também não jogou. Então, são jogadores que estão aí à disposição do técnico Matheus Costa, são alguns jogadores importantes, e o Operário lá tem alguns jogadores remanescentes já de algumas temporadas, né, Rafael? O Renier, zagueiro, o Fabiano, lateral, né, o próprio Paulo Sérgio, que já está lá há um bom tempo, mas o grande nome do Operário nessa Série B é o Vanderlei, goleiro. Se não fosse o Vanderlei, acho que a situação do Operário hoje seria ainda mais dramática nessa Série B. Expectativa de um grande jogo. A rivalidade, é claro, cresceu nos últimos anos devido ao bom momento das duas equipes. De um lado, um time na zona do rebaixamento, do outro, melhor dizendo, um time que tem sonhado bastante nesta competição, secando os adversários também. É claro que a gente deve ter uma grande partida. Estou confiante numa vitória lá em Ponta Grossa neste sábado, hein, Luciano? Eu acho que o momento é excelente para o Londrina. E se a gente pegar, né, esses 6 anos aí que o Londrina não ganha lá,
Talvez esse Operário seja o mais fraco dos últimos anos que o Londrina vai enfrentar. Fragilizado por todas as questões, né? Pela tabela, pela sequência negativa, pela pressão. Então, realmente é um jogo de uma oportunidade boa para o Londrina trazer os 3 pontos, mesmo eu entendendo que vai ser fumaça, né? Como diria o nosso Tatinha, vai ser fumaça esse jogo. Né? Eu acho que a rivalidade é sadia, acho que outras rivalidades têm que surgir mesmo para o bem do futebol, aquela rivalidade sadia, né, Rafael? De você ganhar, enfim, e aí tirar o sarro do adversário, mas sem violência, sem agressão, sem pressão extra-campo, essa rivalidade não serve para o futebol. Então, tomara que essa rivalidade boa esteja em campo, que a gente tenha um grande jogo e que o Londrina possa voltar com um resultado positivo. Valeu, pessoal. Bom jogo para o Tubarão. Um abraço.